consiga se fazer presente nos 144 municípios paraenses. O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: as pessoas que identificarem que álcool em gel, máscaras de proteção e luvas estejam sendo comercializados a preços abusivos devem comunicar ao PROCON. O órgão vai repassar essa demanda para o CIOP, que então vai encaminhar os agentes policiais para o local para fazer a checagem e a intervenção no estabelecimento. Para facilitar esse processo, a CEJU-DH disponibilizou um número de WhatsApp. A denúncia, a partir de agora, pode ser feita pelo número 99230-0151 ou então pelo 151. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre fibromialgia, uma dor crônica que atinge várias partes do corpo e é mais frequente em mulheres de 35 a 50 anos. Para explicar as causas, sintomas e tratamentos da doença, Juliana Brito conversa com o médico reumatologista Ronaldo Carneiro. Pois é, eu já estou aqui com o Dr. Ronaldo Carneiro, que é médico reumatologista e vai nos explicar melhor do que se trata a fibromialgia. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, a gente pode definir essa doença como uma dor crônica em todo o corpo, é isso? A fibromialgia ela é uma doença que tem como característica o comprometimento de dores músculo-esqueléticas difusas. Então, o paciente ele sente dor em todo o corpo. Existem alguns pontos que a dor se mostra com uma intensidade realmente maior. Mas, de modo geral, a dor músculo-esquelética difusa é o que caracteriza. Agora, nós temos também outras manifestações clínicas que caracterizam a fibromialgia. Por exemplo, o paciente tem cefaleia, o paciente pode ter esquecimento, o paciente pode ter problemas intestinais, o paciente pode ter irritabilidade, ele pode ter alteração cognitiva, ou seja, ele esquece algumas coisas, outras coisas ele realmente não lembra com muita evidência. Enfim, são quadros que podem fazer parte do quadro clínico. Nem todos os pacientes que apresentam fibromialgia têm todas as características. Uns podem apresentar, mas outros menos. Agora, vocês têm conhecimento do que causa a fibromialgia? Não. Existem algumas hipóteses que ainda estão sendo estudadas, mas que não definem verdadeiramente o que causa a doença. Parece que as pessoas que têm a doença têm uma tendência a serem perfeccionistas. Isso é uma marca que a pessoa com fibromialgia pode apresentar. Já foram tentados ser implicados alguns vírus, por exemplo, vírus da hepatite e outras manifestações que podem ocorrer em determinadas doenças relacionadas com a fibromialgia. Mas, até o presente momento, nós não temos definido um fator que seja responsável pelo aparecimento da doença. Agora, tem uma coisa que é de domínio, né, já é de conhecimento da área médica como um todo, é que atinge principalmente mulheres mais velhas. Vocês conseguem compreender por que as mulheres são mais acometidas por essa doença? É verdade. A proporção de mulheres versus homens, elas têm sofrido mudança nos últimos tempos. Há mais ou menos 15 anos atrás, a proporção de mulher era de 9 mulheres com fibromialgia para um homem. Hoje em dia, essa proporção ela está em torno de 5 a 6, ou seja, está realmente havendo uma certa mudança com relação a esses valores. As mulheres ainda são as mais acometidas, principalmente na idade entre 40, 45 anos, 55, 60. Essa é a faixa etária que nós vamos encontrar a maioria. Alguns fatores já foram tentados ser responsáveis pelo aparecimento em mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade maior, as mulheres têm algumas alterações hormonais, as mulheres têm mais tendência para algumas doenças de caráter crônico, mas ainda não tem uma definição muito bem definido, não tem nada definido que possa mostrar ainda por que ocorre, principalmente em mulheres.
Agora, em relação ao tratamento, é uma doença que é crônica, não tem cura, né? Mas o tratamento, como ele é feito? Exato, você falou bem. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. O tratamento, ele passa por várias etapas. Eu diria que a principal etapa é o esclarecimento. É preciso que haja esclarecimento do médico com o seu paciente. Esse bom relacionamento que nós conhecemos com o nome de empatia. Então, o paciente, ele tem que ter muita confiança no médico. O médico, ele vai precisar tocar em certos assuntos que envolvem peculiaridade daquele paciente. Ou seja, ele vai perguntar sobre coisas que envolvem a família, que envolvem o trabalho, que envolvem a maneira como a pessoa reage a determinadas circunstâncias. Então, todos esses fatores, de alguma forma, eles podem estar relacionados com o aparecimento da doença. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, quase sempre a fibromialgia, ela precisa ser tratada de uma forma multidisciplinar. Ou seja, nós temos o médico, mas nós temos também associado um outro profissional, como o psicólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, isso dependendo, evidentemente, de cada caso é um caso. Nós podemos fazer medicações que vão desde analgésicos até remédios um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais pesados, vai depender de cada caso. Mais ou menos 50% a 70% dos pacientes com fibromialgia, eles podem apresentar um quadro de depressão. Então, nesse caso, nós fazemos um antidepressivo. Mas, na maioria das vezes, nós usamos relaxantes musculares, usamos analgésicos para esse paciente e pedimos para ele não ficar sedentário. Porque um dos grandes fatores que ocorre na fibromialgia que leva esse quadro é exatamente a produção da serotonina. E a serotonina é o chamado hormônio da felicidade. Então, quando eu estou triste, eu tenho uma tendência para ter o meu nível de serotonina diminuído. E os exercícios, eles proporcionam exatamente esse aumento por parte do organismo da serotonina. Então, ele tem que fazer alguma atividade. Alguns estudos têm mostrado que a incidência de fibromialgia, quem pratica uma atividade física, é muito baixa comparado com aqueles que são sedentários. Então, paciente fibromialgico, o primeiro passo é não ser mais sedentário, pelo menos mudar o seu comportamento no que se refere a uma atividade física. E qual seria a melhor atividade física? Não existe uma atividade física que seja ideal. Nós recomendamos exercícios aeróbicos, ou seja, a caminhada, a natação, tudo isso realmente melhora. Mas todo exercício, desde que a parte cardiovascular seja realmente acionada, de alguma forma vai contribuir de alguma forma para o paciente ter uma melhora do seu quadro. Agora, isso tudo só pode ser feito a partir de um diagnóstico. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como é que é feito esse diagnóstico, porque é uma doença que, às vezes, a gente pode confundir, né? Correto. A fibromialgia, para você ter uma ideia, a nível de curiosidade, nos Estados Unidos já ocorreu do paciente passar por 20 profissionais até ter o seu diagnóstico realmente confirmado. Por quê? Porque a fibromialgia não existe nenhum exame do ponto de vista de laboratório que possa provar que o paciente tem aquela doença. Então, o diagnóstico, nós chamamos de diagnóstico, ele é clínico. Ou seja, eu entro em contato com o meu paciente, eu colho uma história, eu converso com ele, examino ele e tenho critérios para eu poder dar o diagnóstico. Através desses critérios, eu posso incluir o meu paciente como sendo portador de fibromialgia. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente, ele quer que tenha alguma coisa que possa mostrar que ele tem. Se o paciente, por exemplo, é diabético, é fácil eu dizer para o meu paciente faça um exame, faça uma glicemia, e essa glicemia vem acima de 140, eu posso dizer, olha, o senhor está com diabetes, você está iniciando. Mas no caso da fibromialgia, eu não tenho nada do ponto de vista de laboratório, nem de imagem, que eu possa dizer, aqui está o elemento responsável pela doença que você apresenta.
Ok, então, doutor, muito obrigada pelas suas informações. É isso, então você pode perceber que vai muito da sensibilidade, como o doutor falou, da empatia desse médico para tentar descobrir, né, fechar esse diagnóstico de fibromialgia. A gente espera ter esclarecido, né, um pouco melhor essa doença. Eu volto com você aí no estúdio. A Secretaria de Estado de Transportes do Pará iniciará em até 30 dias a construção da ponte na rodovia PA 253 sobre o rio Guamá. Uma balsa mecânica fará a travessia de veículos na área da ponte que desmoronou devido às fortes chuvas. Priscila Pinheiro traz os detalhes. A ponte será entre os trechos dos municípios de Capitão Poço e Santa Lúcia do Pará, no nordeste do estado. O prazo para que a obra fique pronta é de cerca de 180 dias. A ponte terá estrutura de concreto armado, terá cerca de 100 metros de extensão e 12 metros de altura. A antiga ponte de madeira que ficava no local foi desmontada no dia 10 de março, após as fortes chuvas que caíram no estado. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E ainda falando de transporte, o número de viagens intermunicipais no transporte fluvial que fazem as linhas para a Ilha do Marajó será reduzido. Nesta fase de enfrentamento da pandemia do coronavírus, os empresários identificaram queda de 60% no número de passageiros. As viagens continuam sendo feitas, porém com horário reduzido. As viagens para o Marajó serão mantidas. Vamos conferir o horário de funcionamento. A empresa Master Motors, a Golfinho, oferecerá as viagens Belém-Soure nas segundas, quartas e sextas-feiras às 8h40 e no sentido Soure-Belém às 5h30. As empresas Arapari e Banave vão realizar as viagens através de lanchas em 2 horários, 7 e 14h30, nos dois sentidos, Belém-Porto de Camará, em Salvaterra, e Porto de Camará, Belém. A viagem de navio foi retirada devido à baixa demanda de usuários. A Navetur, empresa que faz a viagem Belém-Ponta de Pedras, suspendeu todos os horários da linha neste período. As farmácias de manipulação foram alvo de fiscalização do Procon Pará nesta quinta-feira. A ação ocorreu após denúncias de que os estabelecimentos estavam vendendo álcool em gel a preço abusivo. A fiscalização aconteceu em parceria com equipes da Polícia Civil que fizeram vistorias nas localidades dos bairros de Umarizal, Cremação e Marco, aqui na capital paraense. Um auto de constatação foi lavrado para uma empresa em que o proprietário terá que apresentar em 24 horas todos os documentos fiscais que comprovem os custos da produção e insumos para a fabricação do álcool em gel. Segundo a Coordenação de Fiscalização, as denúncias chegam diariamente na Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor e que um extenso cronograma está sendo montado para que sejam verificadas todas elas no mais diferentes bairros e municípios do Pará. E agora vamos falar sobre educação. O prazo para validação do FIES, que funciona como uma atualização do financiamento, foi prorrogado por 30 dias. A formalização de novos contratos também foi prorrogada pelo mesmo período. Os estudantes podem escolher entre 2 modalidades de financiamento no atual modelo do FIES. A primeira delas, a juros zero, é destinada a alunos com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos que tenham realizado qualquer edição do Enem desde 2010, obtido pelo menos 450 pontos de nota média e não tenham zerado a redação. A nova modalidade, a P-FIES, é voltada para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Nesse caso, um agente financeiro fica responsável pelo contrato. Os critérios de seleção nessa modalidade são os mesmos do FIES Juro Zero. As inscrições para se candidatar ao financiamento estudantil podem ser realizadas pelo site fies.mec.gov.br.
Já a validação do financiamento é feita pelas comissões permanentes de supervisão e acompanhamento do FIES, que confirma as informações fornecidas pelo estudante no ato da inscrição e dá início ao processo de aditamento de renovação dos contratos do financiamento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Bairro do Curió-Utinga recebe limpeza de canais. Abertas as inscrições para o Fundo Esperança. Hemopa suspende temporariamente a coleta de sangue nas unidades dos shoppings. Paragominas, no Sudeste paraense, decretou situação de calamidade pública. Abrigo João de Deus pede doações de alimentos.